E aí, gente, estamos juntos de novo aqui para poder falar de mais um problema de planejamento agregado. Conforme a gente falou na primeira aula, nós estamos utilizando o livro do Moreira, Daniel Augusto Moreira, Administração da Produção e Operações, da editora Cengage, nossa literatura principal. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Só estou informando para vocês não esquecerem qual livro a gente está usando. E o exercício é de planejamento agregado, utilizando programação linear. Como a gente quer fazer isso da forma mais simples possível, nós vamos utilizar a ferramenta Solver do Excel. E como eu estou sem o Solver instalado aqui no meu computador, eu vou fazer isso utilizando o LibreOffice, tá bom? É a mesma coisa, eu já expliquei na aula 1, então vamos direto ao problema. Aqui já está tudo pronto, então eu vou só explicar o que é com cada uma dessas coisas, porque isso é mais uma correção de exercício que eu espero que vocês já tenham feito. O exercício de número 2, ele diz a seguinte coisa: uma empresa preparou a previsão de demanda agregada para o próximo ano, conforme a tabela a seguir. A tabela a seguir é essa tabela aqui, que diz quais meses e qual a demanda em cada mês. Ok? Para o planejamento agregado, são considerados como possibilidades a produção regular, a hora extra e a subcontratação. Como não tem outros itens mais expressivos aqui, ele já entra na seguinte frase, que cada um desses padrões, regular, hora extra e subcontratação, padrão de produção, tem uma quantidade mínima, máxima que ele consegue fazer, no caso regular 14.500, hora extra 3.000 e subcontratação 2.000 unidades. E que o custo da produção de uma unidade para cada um deles é de 230, 300 e 430. E que o estoque vai me custar R$18 cada unidade estocada por mês, tá certo? Além disso, ele traz para mim a seguinte informação, que o estoque ele tem que, do mês de dezembro do ano anterior é de 2.000, que o estoque final no mês de dezembro do ano de referência tem que ser igual a 5.000 e que o estoque, eu não sei porque tem um H aqui, o estoque mínimo ele tem que ser de 2.000 unidades por mês. Isso é do problema, vocês leem o problema com calma, vocês vão perceber que isso tudo está descrito lá. Então, gente, aí nós já vamos direto para a questão da fórmula. Essa fórmula aqui, que já está pronta, ela leva em consideração que a multiplicação do custo regular vezes a soma de todos os itens regulares que você tem aqui. Então, como é que está a fórmula? Vamos abrir aqui para ficar fácil de visualizar. E3. Quem é E3? E3 é a célula. Tá vendo? Cada célula aqui, ó, E3, F3, G3 e H3. Posso dizer, produção regular, hora extra, subcontratação e o R$18 de custo de estoque. Então, quem são os vermelhos? São a soma de todos os regulares, o verde aqui, ó, a soma de todas as horas extras, a soma de toda a contratação e a soma de todos os estoques finais, porque como eu já expliquei para vocês no exercício anterior, esse estoque aqui, que eu estou chamando de estoque inicial, ele é na verdade um somatório do estoque anterior mais a produção do mês, toda a produção do mês. E o estoque final, vou até sair aqui, então esse aqui vai ser o estoque anterior, somado com toda a produção, seja ela regular ou subcontratação do mês. Se eu pego um ESC aqui, se eu pego um mês abaixo, vai ser a produção do mês anterior, no caso do estoque final do mês anterior, mais a soma de todos os estoques ligados, de todas as produções do mês referente, ok? Então vamos lá. E o estoque nada mais é o estoque final do que a minha produção mais o estoque reduzidos, no caso aqui está como B2, reduzido de quem? Reduzido do mês, no caso aqui de janeiro. Se eu vier aqui no outro mês qualquer, por exemplo, vai estar a produção do mês menos a produção de julho, tá vendo? Nós estamos falando do mês de julho, então não mudou nada em relação à fórmula. Quem talvez não esteja entendendo, tem que assistir a aula do vídeo, tem que assistir o vídeo da aula 1, tá certo? Que lá na aula 1 explica isso muito bem.
O que vai mudar aqui é a restrição, porque aqui eu tenho um estoque inicial de 2.000, o estoque final tem que ser 5.000, que também tinha outro problema, só que ele descreve que ele precisa de um estoque mínimo de 2.000. Então, como esse vídeo aqui já é um vídeo, vocês já viram os detalhes da primeira, eu já vou dar uma adiantada, sem muito detalhe nesse segundo, para você tentar fazer em casa, e essa aqui na verdade é a solução do problema número 2, sem muito detalhamento. Então, qual é a minha célula objetivo? A minha célula objetivo, no caso, é meu custo, sempre vai ser meu custo, eu quero minimizar esse custo, e as minhas células de variáveis vão ser as células que estão em amarelinho, que são as células que eu permito ao sistema mudar. Então eu quero que o sistema me diga quanto eu vou produzir em cada mês, seja em hora extra, seja subcontratação, seja regular. Então, eu vou pegar agora e lançar no solver todas as restrições que eu tenho. Então a primeira restrição que eu tenho é que a produção regular, todas as produções regulares, elas têm que ser menor ou igual ao que, gente? A minha capacidade máxima de produção. Eu posso vir também na hora extra e selecionar todas as células de hora extra como restrição e dizer que elas têm que ser menor ou igual do que 3.000. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou até repetir aqui, ó. Eu venho na subcontratação, seleciono todas as células do mês de subcontratação, tá certo? E digo que essa subcontratação tem que ser menor do que a célula G2, tá certo? E isso eu vou fazer também para quem? Para a célula de estoque. O meu estoque, tá certo? O estoque que eu tenho aqui final, ele tem que ter, no caso, o meu valor de estoque inicial, perdão, ele está selecionado errado aqui. O meu estoque inicial, que são esses estoques aqui, tá certo? Que na verdade ele não é um estoque inicial, né? Ele é um estoque que a gente chama de estoque de produção, que vai ser o estoque, igual eu já disse para vocês, o estoque anterior mais a produção do mês. Então seria o quanto eu tenho disponível. Então seria a quantidade de peças disponíveis tem que ser maior do que a minha demanda. Quem é a minha demanda? Ele está aqui selecionado. É a demanda que o próprio exercício já me deu. Correto? E além disso, eu também tenho uma restrição ligada ao meu estoque final, que o meu estoque final tem que ser maior ou igual a quem? A esse L2 aqui, que no meu caso é o meu estoque mínimo. E tem mais alguma restrição? Tem, que é a restrição do problema, que diz, que você vai ler com calma, que o valor de dezembro, ou seja, o último valor, tem que ser igual, olha lá, o último valor de dezembro, tem que ser igual a 5.000, que é o meu K2 aqui, ó, se eu vier conferir, meu K2. Beleza. Fechei isso aqui, venho aqui e mando o solver fazer a resolução, correto? Você viu que é rapidinho, resolução terminou com sucesso, resultado 51.843.000. Vou manter o meu resultado. E essa daqui é a programação linear, no caso, uma programação feita para poder atender a demanda do meu problema. Vocês podem ver que eu não tenho nenhum dia aqui que eu tenho um estoque menor que 2.000, que é uma restrição. Eu fecho com 5.000 estoque. Eu tenho esse custo aqui que, segundo a simulação do sistema, é o melhor custo possível. Eu produzo aqui em alguns momentos em hora extra para evitar a produção de subcontratação. Você vê que eu não trabalho com nenhuma subcontratação que tem um custo mais elevado. Alguns momentos eu reduzo a hora extra, tá vendo? Em alguns momentos eu reduzo a hora extra. E devido à minha demanda, eu trabalho com a produção regular no máximo em todos os dias. Tá? Se você perceber bem, pelo estoque, vocês percebem que eu elevo o estoque, né? O sistema eleva o estoque para depois ele ir reduzindo aos poucos. Então essas horas extras aqui, elas estão valendo mais a pena do que eu produzir uma subcontratação, por exemplo, e deixar em estoque. Essa é a resolução do problema. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, repete e entenda. Qualquer dúvida que você tiver, porque foi rápido demais, ou você volta na aula 1, ou você me faz uma pergunta aqui embaixo no YouTube, ou me manda um e-mail. Para quem é meu aluno sabe o meu e-mail, manda o e-mail que eu vou responder a todas as perguntas. Tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tá ok?